Pessoal, este vídeo trata da estrutura do planeta Terra e se destina aos meus alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 2. Hoje, quando nós pensamos no planeta Terra, de um modo geral, imaginamos um globo com água, muita água, 70% da superfície da Terra é coberta por água, cerca de 70%, vegetais, os continentes, os animais, as plantas. Mas eu gostaria de lembrar que nem sempre foi assim. A Terra ela tem uma história, certo? E essa história começa há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, quando a Terra se formou. Ela era completamente diferente de como é hoje. A Terra era uma espécie de bola incandescente formada por rochas derretidas. E naturalmente que nessas condições não poderia haver plantas, animais, vegetais, seres vivos, nem a atmosfera ou mesmo oceanos, rios, que isso aí será assunto de nossas próximas aulas. Com o passar do tempo, a superfície da Terra começou a esfriar e começou a surgir as primeiras rochas. Era um período de intenso vulcanismo, atividade vulcânica, muitos meteoros, cometas caíam sobre o planeta Terra. E progressivamente ela foi esfriando, foi formando a crosta terrestre, né? Na verdade, eu não diria que a Terra foi esfriando, mas a superfície da Terra foi esfriando e formando as primeiras rochas sobre as quais vai começar depois a surgir os oceanos e a própria vida vai se instalar. Estrutura do planeta Terra. O cientista, ele não pensa, quando ele pensa na Terra, ele não pensa exatamente como um todo, um planeta completo, um globo, não. Ele pensa que essa Terra é dividida em camadas. Então tem camadas desde a parte mais externa à parte mais interna do globo. Essa parte sobre a qual nós estamos pisando é chamada de crosta terrestre. Então aqui é onde nós vivemos, né? Apesar de que nós vivemos dentro de uma camada de ar, mas pisando na crosta terrestre. Abaixo da crosta nós temos o manto. O manto é essa região aqui, olha, de rocha, formado por rocha derretida. Ela é uma região semissólida ou pastosa, porque a temperatura é muito alta, então as rochas derretem. E logo abaixo do manto, né, que vem o manto compreende uma região entre a crosta e o núcleo. Esse núcleo é dividido também em duas partes. Eu tenho uma parte mais externa, chamada de núcleo externo. É uma região líquida, por causa da temperatura muito alta. E tenho um núcleo interno, sólido, certo? E por fora, né, ao redor, melhor dizendo, do planeta Terra, eu tenho uma camada de ar. Essa camada é uma camada invisível, mas ela está aí. E nós estamos mergulhados nela. Essa parte líquida, que forma os mares, rios e lagos, inclusive as águas subterrâneas, o lençol freático, vai ser chamado de hidrosfera. Hidros quer dizer água e esfera significa camada. Portanto, a camada de água é a hidrosfera. Visto de outra forma, aqui eu tenho o planeta Terra também com as três camadas. Então aqui tem a crosta, como se fosse uma casca de uma fruta, de uma laranja. Abaixo temos o manto, formado por um material pastoso, em alta temperatura. Temos o núcleo externo e temos o núcleo interno. Agora, aprofundando um pouco mais, vamos nos concentrar na crosta terrestre. Essa crosta é também chamada de litosfera. Aqui está ela, acima do manto, em cima do manto. Ela está boiando em cima do manto. Dado que o manto é pastoso, então a camada litosfera, que é formada por litos, significa rocha, e esfera, camada. Então uma camada de rocha, apesar de não ser propriamente uma camada de rocha, mas pelo fato dela ser sólida, então justifica-se o nome litosfera. Visto em outra gravura, aqui nós temos duas regiões dessa crosta. Uma que fica sob o continente e outra que fica sob o mar.
Aqui está, que compõe o continente, os continentes, essa crosta é chamada de crosta continental. E a crosta que fica sob o mar, nós vamos chamar de crosta oceânica. Observe que a crosta continental é bem mais espessa, é bem mais grossa do que a crosta oceânica. Uma outra representação dessa região. Aqui essa área mais extensa, observe, eu tenho a crosta continental, aqui eu tenho a crosta oceânica e logo abaixo o manto com suas rochas derretidas e em alta temperatura. Essa crosta é sólida, como eu já falei. No planeta Terra, nós podemos dizer que as substâncias, de um modo geral, os objetos, eles podem estar em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A crosta, naturalmente, nós já vimos, é sólida. A espessura dessa crosta, nós vimos também que varia de acordo com a região, se é uma região continental ou se é uma região oceânica, podendo ir de 5 a 10 quilômetros de extensão. Lembrando que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. E na região continental pode ir de 10 a 60 quilômetros. O máximo que o ser humano cavou para investigar e compreender essa camada foi cerca de 12 quilômetros. Como a temperatura vai aumentando na medida em que nós vamos descendo, chegou um ponto que as brocas não puderam mais perfurar. E só voltando, né, lembrando que essa camada líquida que forma os mares, rios e lagos corresponde à hidrosfera. O diâmetro da Terra. O diâmetro é uma linha, uma distância que vai de um lado ao outro em uma esfera. Se eu pegar aí uma esfera perfeita, esse tem que ir de um lado ao outro, esse diâmetro, porém ele tem que passar pelo centro. Essa poderia ser em diagonal, poderia ser vertical, poderia ser horizontal. Desde que essa reta passe pelo centro, eu vou chamar essa área de diâmetro. O perímetro é essa região que circunda a esfera. Então a Terra tem o diâmetro equatorial e tem o diâmetro polar. O diâmetro equatorial é maior do que o diâmetro polar. Observe que o equatorial tem 12,756 quilômetros, ao passo que o diâmetro polar tem 12.714 quilômetros. Portanto, é um pouco menor. E é por isso que nós dizemos que a Terra é ligeiramente achatada nos polos. E quando nós observamos o diâmetro, nós percebemos que o diâmetro polar é menor. Para ter uma ideia se isso é grande ou pequeno, esse diâmetro, eu coloquei aqui uma imagem da Terra próxima à Lua. Enquanto a Terra tem 12.000, a Lua tem 3.000 quilômetros de diâmetro. A crosta também é chamada de litosfera, né, como nós já vimos aí. Litos significa rocha e esfera significa camada. Esse slide ele ressalta a diferença de espessura da crosta continental para a crosta oceânica. Embaixo aqui nós temos o manto, não é isso? O manto. Placa oceânica, placa continental. Essa crosta terrestre ela não é como uma casca de uma laranja propriamente dita. Ela é dividida em partes, é como se ela fosse quebrada, fragmentada. Cada pedaço da crosta nós damos o nome de placa, no plural, né, placas tectônicas. Então observa aqui, olha, eu tenho uma placa aqui e tenho outra placa aqui. Então essas placas, elas formam, o seu conjunto das placas formam a crosta terrestre. O que levou essas placas a se fragmentarem ou se quebrarem? Essas placas, nós sabemos, a crosta ela está boiando em cima do manto. O manto, nós sabemos que ela está em alta temperatura e as rochas que formam esse manto, elas estão derretidas. Porém, essas rochas derretidas, elas não estão paradas, elas estão em movimento. Esse movimento faz com que as placas se movimentem também. E nesse movimento elas podem se quebrar, se fragmentar e formar as placas tectônicas.
Então isso foi o que fragmentou as placas, foi esse movimento do manto sob as placas. Nessa imagem eu posso ver uma das consequências desse movimento das placas. No começo só havia um continente. Se eu voltar no tempo a 225 milhões de anos, existia um único continente, chamado Pangeia. Com o passar do tempo, os continentes, esse grande continente Pangeia começou a se dividir. E os continentes atuais começam a ganhar forma. E eles continuam a se separar. Até que tem aqui já o Oceano Atlântico, olha, o mar invadiu esse espaço que surgiu, né? E começa o mundo ficar mais parecido com o atual, que é o caso aqui desse outro mapa, né, com o mundo presente, atual. Aqui eu tenho uma representação das várias placas. Existem mais placas do que essas, mas por enquanto a gente vai ficar com essas aqui. Observa que a placa da América do Sul, aqui está o Brasil. Essa placa fica separada da África por uma rachadura aqui no meio, entre o oceano, no meio do oceano, entre a América do Sul e a África. Observe que a costa do Brasil ela se encaixa na costa da África. Isso significa que esses continentes já estiveram juntos, mas rachou a placa e cada dia mais elas vão se afastando muito lentamente. Eu não posso perceber isso, mas isso é o que justifica essa parte, essa semelhança, certo, pessoal? E aqui eu encerro essa videoaula, constituindo aqui a primeira parte. Na próxima aula nós continuaremos com o estudo do manto e ainda as consequências desse movimento do manto sobre a placa tectônica, sobre as placas tectônicas. Até mais!